Olá, queridos companheiros da doutrina espírita, queridos companheiros da Casa do Caminho. Vamos, então, aqui juntos, dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, não é? E esse capítulo encerra esse tema, abordando bem-aventurados os misericordiosos. Então, nós estamos nesse tema tão importante, fundamental mesmo para a nossa caminhada, para a nossa evolução, que se resume em 3 palavrinhas, que seriam a benevolência, a indulgência e o perdão. São 3 palavrinhas só, mas são de suma importância para nós. Então, eu pedi a vocês licença para acompanhar como página de abertura do nosso estudo, aqui do livro Fonte Viva, a lição número 135, que se chama Desculpa Sempre, é o título. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Essa passagem está em Mateus 6,14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então unir os nossos corações numa prece para nós nos colocarmos mais ainda em sintonia aqui, para nós conseguirmos aproveitar e ter a iluminação necessária e o carinho necessário no nosso coração para receber as nossas reflexões e o que diz a lição do Evangelho. Aqui estamos, Senhor Jesus, reunidos em torno do Teu Evangelho e pedindo o Teu amparo, a Tua sustentação e a Tua luz, assim como dos dirigentes da nossa casa, do Dr. Herman, sempre pronto a nos auxiliar, dos nossos mentores e sempre de Deus, nosso Pai.
Nós pedimos, então, agradecidos pela oportunidade de estudo, licença para darmos início ao estudo de hoje. Então, nesse capítulo 10º, né, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos ver, nos cabe hoje, estudar dos itens 14 ao 21, que são as instruções dos Espíritos. Então, o item 14 é o perdão das ofensas, por Simeão, de Bordeaux, em 1862. Continua esse mesmo tema no item 15. No item 16, mas no item 15 é Paulo, apóstolo. No item 16, a indulgência, por José, espírito protetor. Assim como no 17, continua a indulgência. No 18 ainda, no 17 por João, bispo de Bordeaux. No 18 por Dufetre, em Bordeaux também. No 19 já começa, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros. Aí temos os itens 19 e 20, 19 por São Luís e 20 também. E no item 21, também por São Luís, é uma questão: haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Então, vamos tentar aqui prosseguir no nosso estudo. Inicialmente, a tônica, né, desses itens fala muito do perdão. Essa palavra que vem lá do latim, perdonare, per significando além de, ir além, e donare de dar, de doar. Então, a gente sente um além, doar além. Eu ouvi um relato de uma passagem do Chico Xavier, não sei se vocês já devem ter ouvido, que ele tratava do cachorrinho dele, que estava muito doente, e dava um trabalho danado, e ele, com uma vida já muito sacrificada, quando chegava em casa, tinha que cuidar do cachorrinho lá à tarde da noite, e fazia aquilo todo santo dia. E aconteceu que a irmã dele, achando que ia aliviá-lo, né, do trabalho, dessa tarefa que ela estava achando tão pesada, acabou envenenando o cachorrinho e acabando com o restinho de vida que o bichinho tinha. E o Chico, então, ficou muito, muito, muito triste, muito magoado, muito ressentido. Então, foi levando aquela tristeza, até que Emmanuel chegou para ele e falou: olha, Chico, não está dando. Você não está sendo possível a gente trabalhar, né, no nosso trabalho, porque você está carregando essa mágoa dentro de você, então tá pesado, tá difícil. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa perdoar. E ele diz: então, mas como é que eu vou fazer isso? Ele diz: olha, você perdoa, Emmanuel disse para ele, você perdoa e dê um presente para a pessoa com que você está sentido, com que você está magoado, com quem você está magoado. Então, Chico resolveu, que era a irmã dele, né, no caso, e ele sabia que ela queria muito uma máquina de costura. Então, ele faz um crediário, se vira lá em um monte de prestações, de uma vida dura, e ele presenteia a irmã com a máquina de costura. E ela fica numa felicidade, e ele diz que sente uma luz vibrando muito forte dela para ele, quando ela recebe a máquina. Então, ali se efetivou esse perdão
bem sentido, de coração mesmo, né? Para a gente ver como, como foi forte porque ele juntou, além da vontade de perdoar, ele juntou essa ação. Porque ele, antes dele comprar a máquina, ele perguntou para Emmanuel, mas se sou eu que estou triste, como é que eu ainda vou perdoar? Ainda vai ser minha iniciativa. E Emmanuel diz para ele, olha, isso aí não é coisa minha, não. Quem ensinou isso foi Jesus. E aí, então, ele parte para perdoar e para dar o presente e receber, então, dentro dele, essa luz toda. Então, a gente vê como perdoar é saúde, é purificação, é sublimação. É como estava fazendo mal. Ai, a Chico, hein? Como estava fazendo mal ele ficar ressentido, ele ficar magoado, como no ato de perdoar e materializando ainda na doação, com aquele carinho que ele fez de coração, ele foi capaz de ver aquela emanação de luz, sentir aquilo, e como aquilo fez bem a ele. O ressentimento, que às vezes a gente carrega essa mágoa, essa energia requentada, revolvida, que fica como um looping dentro de nós, rodando, é como se nós guardássemos, o Sandro Kingsley que diz, Lindsay, que diz que é como se a gente guardasse uma caixinha de vômito. É bem desagradável essa imagem que ele faz, mas bem expressiva. Porque a cada vez que nós rememoramos aquela situação que nos causou aquela mágoa, aquele sentimento, aquela coisa volta. Aquele sentimento, aquela energia retida em nós só faz mal, só pode fazer mal. E acaba nos marcando mesmo, marcando o perispírito, e com a continuação, se nós não nos libertarmos dessa energia, vai mesmo vir para o corpo físico, provocando algum mal mesmo. Então, nós precisamos nos cuidar, nós temos essa obrigação, cuidar do nosso pensamento, vigiai, e dos nossos sentimentos também. Nós precisamos ver que tipo de conexão nós vamos estar fazendo se nós nos colocarmos nesse patamar de cultivar essa mágoa, de relembrar, de repisar, de não perdoar. Então, que tipo de sintonia que nós vamos fazer com isso? Lembremos lá do nosso rádio sintonizado. Que tipo de conexão nós vamos estar fazendo? Pensamento é energia. É energia. Então, quando ele é emitido, ele traz consequência, como qualquer emissão de energia. Então, quando alguém erra conosco, se nós não perdoamos, nós apelamos para a lei de Talião, né? Aquela, ainda que nós não alimentarmos claramente o desejo de vingança, quando o outro que magoou a gente, que fez algum mal, que, enfim, fez uma maledicência em torno da gente, qualquer coisa, se o outro dá uma topada, a gente ainda pode escapulir aquele, viu aí? Aqui se faz, aqui se paga. Né? A gente às vezes tem, porque a gente está com aquilo guardado. Então, a gente ainda faz isso. E é aquela vozinha, né, lá de dentro que ainda sou um infantil bem feito. Né? Então, é sinal de que nós não superamos aquilo. Claro que não. Né? Ainda está e não soubemos perdoar. Perdão verdadeiro passa muito longe disso aí.
Então, é sinal de que nós estávamos ainda com aquele mal-estar, com aquela energia aprisionada, dentro, represada, dentro de nós. Desculpem. Fazendo mal. Claro que estava fazendo mal. É fácil até da gente visualizar isso, né? Alguma coisa ruim que está lá dentro de nós, rodando, e vai infectando, né? Como se fosse um vírus, vai fazendo mal. Então, nós vamos pensar também, nós estamos pensando em perdoar, 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 nós vamos lembrar que estamos aqui no nosso planeta de provas e expiações, que nós estamos ainda engatinhando, lá um ponto, lá cada um no seu ponto, mas estamos aqui nesse planeta porque não somos ainda aquela maravilha que nós vamos ser, se Deus quiser. Então, nós estamos engatinhando devagar lá no caminho do crescimento. Então, nós precisamos também de perdão. Claro que nós precisamos, mas ainda nos enganamos bastante. Nós também precisamos ser perdoados. Então, nós precisamos colocar de lado aquele famoso orgulho que ainda nos acompanha tão grudadinho em nós, que mesmo nós somos ainda incapazes de perceber. Não, eu não sou orgulhoso, não sou orgulhosa. De tanto que a gente recebe com orgulho que não percebe nem o próprio orgulho. Né? Incapaz ainda, a gente às vezes é incapaz de perceber que ele está presente em determinadas ações, muito mais do que a gente gostaria, do que nós vamos conseguir superar. Então, esse orgulho vai impedir, por vezes, que nós reconheçamos os nossos erros. Nós vamos ser assim meio velados, incapazes de reconhecer. No que nós conseguimos reconhecer, não, eu errei, também não adianta se desesperar. Meu Deus, eu errei. Deus me perdoe, eu errei. E aí, ficar assim e nos cobrirmos de uma culpa pesada, sem que nenhum sentimento positivo, e pior ainda, sem que nenhuma ação positiva possa nos redimir daquele sentimento, daquela culpa, daquela carga toda. De tirar algum sentimento, alguma ação que possa tirar aquele peso que a gente está carregando inutilmente. Então, claro, a gente precisa ser rigoroso conosco, mais do que com os outros. Claro, que a nossa tendência é sempre ainda a ser mais rigoroso com os outros do que conosco mesmo. Mas nós precisamos ser mais rigorosos, sim, conosco. Por quê? Simples. Porque a responsabilidade é nossa. É nossa conosco. Porque o outro a gente não muda. Nós somos responsáveis por nós, nesse ponto, do crescimento. Então, nós não temos como acertar a conduta do outro. Mas nós temos, sim, precisamos, né? Esse rigor precisa ser no sentido de nós estarmos atentos, de procurar o autoconhecimento, aquele velho amigo nosso autoconhecimento, que nós precisamos nos conhecer realmente, porque aí nós vamos conseguir reconhecer o erro, vamos conseguir entrar no processo de arrependimento e procurar a reparação necessária, que é para a gente conseguir liberar aquilo e realmente aprender através do erro. Porque Deus não está lá em cima com uma prancheta ticando se a gente fez aquilo bem ou não fez. Isso está dentro de nós, porque Deus está dentro de nós. Então, aí a nossa consciência vai se tranquilizar no processo e nós vamos realizar o que é importante disso tudo. O que é importante no erro? É aprender, é o aprendizado. A gente aprende ainda através dos obstáculos. Então, o que é importante tirar daí é o aprendizado, é a mudança, é a reforma
que realmente vai se efetivar dentro de nós. Aquele irmão que nos magoou, que fez alguma coisa que a gente ficou triste, que a gente ficou chateado, ele vai nos levar a esse processo de, de perdão, de indulgência, de compreensão, de benevolência, da vontade e do envolvimento no bem. É isso que ele vai nos oportunizar. E isso está sendo para nós um instrumento de elevação, a superação desse estágio. Quando realmente isso acontece, nós vamos conseguir essa elevação, esse aprendizado mesmo. Então, nós precisamos nos lembrar que se ele agiu mal, quem está mal é ele, né? Então, ele mesmo está se prejudicando. Nós não podemos nos deixar prejudicar também por isso. Ele está cultivando algo de mal nele, nós não podemos fazer isso. Nós temos que superar. E aproveitar para aprender, como nós precisamos aprender, aproveitar todas as oportunidades. Então, daqui nos nossos textos, que ele fala primeiro no perdão das ofensas, falando isso que nós já falamos, da importância do perdão, dizendo que o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor, que aí é vazio, né? Se vos dizeis espíritas, que de fato sejais. Então, que esqueçamos o mal e só pensai no bem, só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer, por causa da nossa responsabilidade. Triste daquele que diz, eu nunca perdoarei. E ele fala aqui, porque para a gente avaliar se houve uma briga, uma discussão, e a gente já sai se achando vítima, né? Que a gente faz isso fácil. A gente não consegue nem pensar, a gente precisa pensar, como diz, com calma, analisar a situação, como está dizendo aqui no texto, porque quem garante que não fomos nós mesmos que começamos? Às vezes por uma palavra atravessada, ou até por uma expressão facial, uma ironia, enfim, alguma coisa que deu início, que deu start a aquela situação de mal-estar e que nós aí já nos sentimos ofendidos e nem paramos para pensar que foi a gente que começou, aquela coisa de irmão, né? Mas foi ele que começou. Enfim, a gente tem que... Depois ele fala do perdão do coração, que perdão dos lábios só não adianta nada, né? E a gente sabe que não é esquecer, que aí seria perda de memória, né? A gente não esquece, não é, a questão não é esquecer, a questão é superar, é pensar no bem, é direcionar o pensamento para o bem. Então, e que isso vai se expressar no perdão. Não adianta dizer, eu perdoo, mas não quero nunca mais olhar para a cara daquela pessoa. Não é isso, né? Não foi assim. Depois ele fala na indulgência, que tem significados lindos de clemência, misericórdia, disposição de perdoar, e ela vem antes do perdão, né? Aquela disponibilidade que a gente coloca no nosso coração para perdoar, disposição de perdoar culpas ou erros. Então, ele diz, a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se vê, procura não falar deles, não divulgar. A gente vai até tratar disso lá na frente, depois. Então, a indulgência não faz observações que possam chocar, não censura, apenas dá conselhos, e a maior parte das vezes com muita discrição. Ele diz, homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem vossos irmãos. A gente é danado para cuidar da vida dos outros, né? É mais fácil do que olhar para a gente lá para dentro do nosso coração.
Ele fala, sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes com os outros. Aí que a gente já falou, né? E esse rigor que também tem que ser bom senso. Não adianta ser um rigor que só leve a culpa, né? Ele tem que levar para algo positivo. E ele termina dizendo a José, espírito protetor, meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. Não leva a nada. Então, a seguir, nós vimos a relação do aprendizado, que nós também já comentamos, né? Pregar essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. É a caridade. Caridade é o amor em movimento. Então, essa coisa do perdão, da indulgência, nada mais é do que caridade em relação ao nosso próximo. Caridade com humildade, com modéstia, com silêncio, com mansidão, né? Com quietude, com bom senso, né? No final. Aí, nos itens 19, 20 e 21, que ele fala que é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal, de novo a gente fala que não, é claro que não, que cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos. É o bem, é o pensamento no bem, sobretudo daqueles que estão sob a nossa dependência, e olhar se há um fim útil naquilo, né? naquela censura. Não é pelo prazer de denegrir a pessoa, claro que não. Até porque a gente tem aquela história de pensar primeiro se não é um espelho, se a gente não está censurando no outro uma coisa que a gente tem e que não está nem com coragem de olhar. O item 20, repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato se não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas, tudo depende da intenção. Não é proibido ver o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte o bem, porque o mal existe. Mas o erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, só para denegrir a imagem do próximo. Não resulta nada. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? É uma questão delicada, mais uma vez depende de análise, depende de bom senso, depende, mais uma vez, da intenção do bem, da compreensão, da indulgência, ver se aquilo ali vai, primeiro que tudo, analisar com muita seriedade, porque se aquilo ali só prejudica aquela pessoa mesmo, né, não vai haver utilidade nenhuma em divulgar aquilo. Então, a gente tem que buscar ajuda e fazer as coisas com muito cuidado, com muito critério. E, na verdade, um dia, nós vamos chegar a um estágio, nós estamos melhorando, né? Cada dia estamos melhores. É difícil, a caminhada é dura, mas nós vamos indo. Nós estamos caminhando, nós temos muita ajuda, como eu sempre falo. A ajuda é borbulhante. A ajuda que a gente tem à disposição, os vários mecanismos, até nas rusgas, nos desentendimentos, como eu já falei, são mecanismos de crescimento. A questão é a gente saber aproveitar. Então, um dia nós vamos atingir sim, um estágio que nós não vamos precisar perdoar, porque nós não vamos nos deixar magoar. Quando nós tivermos atingido o estágio do bem pelo bem, nós não vamos ficar magoados, nós não vamos ficar triste porque alguém fez aquilo. A gente vai... Jesus. Então, a gente vai chegar... Falta, né? Não estou dizendo que é fácil, não. Mas o caminho é esse. Porque Jesus traçou esse caminho para nós. E vem nos amparando e vem nos dando muita ajuda.
Então, encerrando esse trabalho de hoje, esse estudo, eu queria só lembrar, olha, gente, da ajuda da festa de Natal, tá? Nós falamos tanto em bem hoje e precisamos lembrar de auxiliar com que pudermos, auxiliar também divulgando. Também é trabalho a gente divulgar a festa de Natal, como as pessoas podem ajudar, procurando os nossos coordenadores da Casa do Caminho, para auxiliar, para a gente fazer uma festa muito, muito bonita. Então, eu agradeço a todos, saudade de todos, e um beijo bem grande no coração de todo mundo. Muita paz de Jesus para todos nós. Graças a Deus.